Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Letícia, da disciplina de História, e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula passada, ao assunto que nós estávamos estudando, que é a Antiguidade Clássica. Eu coloquei para vocês aqui no quadro, quero que todo mundo copie, tá bom? A linha do tempo, para que nós possamos situar o nosso estudo dentro do período histórico específico que aconteceu. Essa divisão, ela nos ajuda a entender as divisões dos períodos e as suas especificidades. Então, eu preciso que vocês se lembrem disso. Quem que se lembra o que aconteceu aqui, ó, por volta do ano 4000 a.C.? Isso mesmo, o surgimento da escrita. É a partir do surgimento da escrita que nós temos início, que tem início a Idade Antiga, que nós também conhecemos como Antiguidade Clássica. Esse período ele vai ser finalizado no ano de 476 d.C., quando os germânicos conquistam o Império Romano do Ocidente. Ou seja, com a queda do Império Romano do Ocidente, nós temos o fim da Idade Antiga e o início de uma nova era, que é a Idade Média. Esse período ele vai se manter desse ano aqui, de 476, até o ano de 1453 d.C., quando Constantinopla, que é o Império Romano do Oriente, é ocupada por turcos muçulmanos. Certo, pessoal? Esse período, então, da Idade Média, ele vai até o ano de 1453, acabou, começa o outro, que é a Idade Moderna. A Idade Moderna começa, então, no ano de 1453 e vai até o ano de 1789, quando acontece a Revolução Francesa e tem início, então, a Idade Contemporânea, que se estende até os dias de hoje. Gente, é muito importante que vocês se lembrem dessas divisões, porque conforme nós formos estudando os períodos, nós sempre vamos resgatar conceitos e elementos dos períodos anteriores, porque a história, o estudo da história, ele nos ajuda a compreender melhor a nossa realidade. A gente não pode estudar a história sem levar em conta os impactos ao longo da história, ao longo do tempo, que os acontecimentos nos trouxeram, tá bom, gente? Mais uma coisa que eu preciso que vocês se lembrem. Como que nós fazemos a contagem dos séculos? Já já a gente vai chegar aqui nos conceitos importantes da nossa aula. Mas eu quero que vocês se lembrem aquela regrinha básica que nós estudamos na aula passada sobre como que eu faço para saber em que século que eu estou. Quem que se lembra? 476 depois de Cristo. Em que século estou? Gente, a regrinha é básica, tá? A regrinha é básica. Você vai colocar um zero aqui na frente, porque para fazer essa regrinha precisa sempre de 4 algarismos. Vocês lembram, né? Eu tenho, então, 4 algarismos, eu corto os dois últimos. O que eu tenho? O 4. O 4 eu somo com 1 e eu tenho 5. Olha que legal. Século 5 em algarismos romanos. Isso mesmo, pessoal. E mais um exemplo. Se fosse o ano 2000, como que eu sei que século que tá? Aqui a regra muda um pouquinho. Por quê? Porque quando acabar em 00, você vem aqui, ó, corta 2 zeros, o que sobrou é o século, isso mesmo. 20, século 20. Em algarismos romanos, olha como que fica bonito, gente. Todo mundo vai lembrar da regrinha? Para nunca mais esquecer? Ótimo! Pessoal, então vamos lá. Agora eu quero falar com vocês alguns conceitos muito importantes sobre a Antiguidade Clássica, que dentro desse período nós vamos estudar aqui no sexto ano Grécia e Roma. Grécia, eu preciso que vocês se lembrem de alguns elementos muito importantes, como por exemplo o conceito de cidade-estado. O que é uma cidade-estado? Gente, é muito simples. Pensem assim. O que é uma cidade? Uma organização na qual existem vários elementos dependentes um do outro. O que é uma cidade-estado? É uma cidade que tem o seu governo próprio, ou seja, a sua autonomia política.
Lá na Grécia Antiga, nós temos dois exemplos que nos ajudam a entender essas organizações políticas, que são elas, a cidade de Atenas e a cidade de Esparta. Em Atenas, uma das principais questões que vai ficar muito marcada aí ao longo do tempo é o surgimento da democracia. Já o legado de Esparta está relacionado ao militarismo que se desenvolveu nessa região. Para entender o conceito de democracia, eu quero que vocês pensem no seguinte. Primeiro, a origem da palavra, a origem do termo. Democracia vem do grego. Duas palavras deram origem à palavra democracia. Demo, que significa povo, e kratos, que significa poder. Ou seja, se eu tenho uma democracia, eu tenho o poder sendo exercido pelo povo. Olha que bacana. Não vão esquecer, né? Sempre que eu falar em democracia, eu estou falando que o povo, de alguma forma, está exercendo o poder. Então, eu quero que vocês anotem isso e se lembrem que, para cada região, nós temos um conceito de cidadania específico. Lá em Atenas, por exemplo, para ser cidadão, precisava ser homem, ter mais de 18 anos, ter nascido em Atenas e ser filho de pais e mães atenienses, certo, gente? Então eu quero que agora vocês façam um paralelo, quero que vocês façam uma comparação entre o que nós tínhamos de democracia lá na Grécia Antiga e o que nós temos de democracia aqui no Brasil na atualidade. Ah, professora, como que eu vou fazer isso? É simples, gente. Vocês vão levar para casa como tarefa, para que na próxima aula nós consigamos discutir um pouco mais. Pesquisem quais são os elementos que definem um cidadão lá em Atenas e qual o papel das mulheres, se elas exerciam alguma participação política, se elas tinham algum direito. E aí eu quero que vocês façam a mesma coisa falando do Brasil na atualidade e também me digam qual o papel, qual a participação das mulheres na democracia aqui no Brasil, tá? Porque a gente precisa fazer esse paralelo entre história e o que a gente vive na atualidade. E a partir do momento em que nós conseguirmos esclarecer todos esses conceitos que foram colocados aqui, nós vamos estudar Roma, tá, gente? Então aqui, ó, eu deixei uma indicação do que nós vamos estudar na aula que vem, na sequência do nosso conteúdo, que também tem tudo a ver com essa construção, com esse passar do tempo e com tudo que nós construímos historicamente. Falando de Roma, nós vamos estudar 3 períodos. A história de Roma se divide em 3 períodos. Quais são eles? Monarquia, república e império. Tá bom, gente? Então, a nossa aula vai se encerrar por aqui. Eu quero que vocês deixem tudo anotado, tragam uma tarefa na aula que vem para nós discutirmos e também já venham preparados para a gente estudar Roma, tá, gente? Um abraço para vocês, foi um prazer estar aqui. A gente se vê na próxima aula. Até mais!